recebe os homens, mas recebe o próprio Deus na casa. Quando a gente faz algo para Deus, para as pessoas que servem a Deus, o próprio Jesus nos fala que não faz aos homens, mas faz para Ele. Então Deus abençoe a sua vida de você ter abrido a porta da sua casa. Irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 4. A gente vai ler um texto um pouco grande, mas é um prazer ler a Bíblia, né, irmão? Então, é um texto um pouquinho grande, mas para mim fazer a aplicação, a gente precisa ler esse texto inteiro, amém? Amém. João capítulo 4, a Bíblia fala, na minha Bíblia fala, Jesus conversa com uma samaritana. Vamos fazer a leitura desse texto, amém? Amém. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário, guarda essa palavra, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procuram. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até esse ponto aqui, irmãos. Esse texto, irmão, talvez você já deve ter lido, é um texto muito conhecido, todo mundo gosta desse texto quando se fala da mulher samaritana. E quando às vezes a gente leva para o mundo físico, você pensa só que Jesus queria matar a sede dessa mulher, mas essa sede que essa mulher tinha, a água que ela podia tirar do poço não ia matar a sede dela. O que Jesus foi fazer nessa mulher, irmãos, foi levar a salvação para ela. Ela estava totalmente perdida e Jesus toma iniciativa de salvar o pecador. O pecador por si só ele não consegue chegar até Jesus. Nós vemos que a palavra aqui nesse texto que nós vemos era necessário que Jesus passasse por Samaria. Simplesmente para salvar a vida dessa mulher. O que eu aprendo com essa lição é que se Jesus tiver que salvar você, ele vai na sua casa visitar você e salva você do pecado. Amém. Não importa a circunstância que você se encontra. Se você olha na sua vida e fala assim, eu estou num beco sem saída, eu estou no fundo do poço. Para Jesus não tem essa. Para Jesus não tem essa. Se ele tiver que salvar a sua vida, ele vai até o fim, irmão. Ele vai até o fim para nos tirar do que é horrível, do que é o mal. E qual que era a missão de Jesus nesse texto? A missão de Jesus era salvar a vida dela. Lucas 19:10, a Bíblia fala assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para trazer a salvação para todo aquele que estava perdido. Nós bem sabemos que nós caminhávamos a passos largos para o inferno.
Todo aquele que não nasce de novo, ele vai para o inferno. É necessário que as pessoas nasçam de novo, que elas reconheçam que Cristo é o Senhor da vida delas. Nós vemos o quanto de pessoas morrem sem Jesus e o fim dessas pessoas é trágico, irmãos. E eu não venho trazer uma palavra de medo nessa noite, mas uma palavra de alerta. Que se Jesus chegou para nos salvar, nós temos que estar atentos à voz dele. Nós não podemos perder a oportunidade da salvação que Jesus nos traz. Muitas pessoas recusam a salvação. Elas rejeitam a Deus. Essas pessoas estão condenadas ao inferno, irmãos. Eu costumo falar em todas as vezes que tem esses cultos assim em lares, que as pessoas têm a ideia de que o inferno é o diabão lá com um tridente desse tamanho, né, com um rabão e 2 chifres lá, que vai ficar atormentando as pessoas que estão lá. Não. O inferno tem a própria ira de Deus. E o que é a ira de Deus, irmão? A ira de Deus é sobre todo aquele que é culpado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus foi crucificado na cruz, a Bíblia fala que houve trevas. E houve um silêncio na terra ensurdecedor. Porque tinham crucificado o Filho de Deus. E foi o próprio Deus que se agradou em entregar Jesus naquela cruz para que ele morresse em nosso lugar. Deus se agradou da morte de Jesus naquele momento. Mas isso não quer dizer que lá no dia do tribunal ele vai se agradar disso. Pelo contrário, ele vai trazer a ira sobre aqueles que rejeitaram o Filho dele. Segundo, irmãos, Jesus também aqui mostra que ele não faz acepção de pessoas. Não importa o seu estado, se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, Jesus ele salva qualquer um. A gente bem sabe que nesse texto os samaritanos ali não tinham um relacionamento bom com os judeus. Pelo contrário, era quase em pé de guerra. Jesus sendo judeu e indo até Samaria, era quase uma ofensa para aquele povo. Ele sendo judeu pisando numa terra de samaritano. Mas Jesus queria mostrar que se é um pecador, ele vai até o fim para salvar. E nós estamos aqui como enviados de Deus, como filhos de Deus, trazendo essa mensagem nessa noite. Não é nós que estamos aqui, mas é o próprio Jesus que está trazendo essa palavra. Nós só somos mensageiros, transmissores dessa mensagem. Eu quero te dizer essa noite que você tem que entregar seu coração de Deus, para Deus de verdade. Porque se ele não faz acepção de pessoas, ele veio para resgatar você nessa noite. Para tirar você dessa vida. Mas você fala assim, mas minha vida não está ruim. Eu tenho uma vida boa. Irmãos, não há vida boa sem Jesus. Você pode até ter um conforto de lar, uma casa para dormir, como Lela bem disse aqui, tem muitas pessoas que nem isso tem, mas ela tem uma alegria, que a alegria é Cristo. A nossa alegria não depende de circunstância, de um teto para morar, de um carro para sair, não depende se nós vamos ter comida ou não. A nossa alegria é Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. E Jesus queria trazer isso para essa mulher. Essa mulher, a vida dela era o quê? Ir no poço, tirar água, voltar, ir no poço, tirar água, voltar, todo dia essa rotina. É uma vida sem esperança, irmãos. Mas quando Jesus atravessa o caminho dela, chegou a esperança em Samaria. Chegou a esperança nessa casa, amém? Amém. A palavra do Senhor é isso. Em Atos 10, 34, a Bíblia fala assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata você diferente, irmãos. Deus não olha você ou eu melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos todos iguais. Eu costumo falar que o único lugar da terra que o socialismo vai dar certo é no cemitério, porque você não vai poder levar nada do que você conquistou. Nada. De tudo que você trabalhou, ele vai ficar. Fica para as pessoas. Mas e a sua alma? Para onde está indo a sua alma nesse momento? Se Jesus voltasse para você agora, como que ele iria encontrar você nesse momento? Ele chamaria você, vinha bendito dos meus pais, ou afastai-vos de mim, vós que vais para o fogo eterno. Será lançado com a terça parte dos anjos. Se Jesus aparecesse para você agora e falasse assim, chegou o seu fim, você estaria com ele no paraíso ou estaria no inferno? Por isso que a salvação, irmãos, como Lela bem disse, não requer aqui de seu estado financeiro, não requer se você tem um emprego bom, não requer nada disso. Jesus quer o seu coração. E o que você precisa fazer é abrir o seu coração. Ele sendo judeu, ela samaritana, era uma quebra de paradigma, irmãos. Jesus quebra protocolos. Jesus quebra tabus.
Jesus quebra qualquer circunstância contrária que para o homem parece impossível, para ele não é impossível. Talvez você olhe para dentro de si, mas o que Jesus viu em mim? O que ele viu em mim para salvar eu do pecado? Irmãos, eu não sei, mas ele viu. Eu não sei o que ele viu em mim há 10 anos atrás. O Lela não sabe o que Jesus viu nele há quantos anos de conversão? 10 anos atrás. Ele não sabe, mas Jesus nos resgatou, irmãos. E esse amor, irmãos, é incondicional. Não depende de condições humanas para ele amar você. Quando ele olha para você, ele escolhe você para amar, irmãos. Ninguém os afasta desse amor. Terceiro, irmãos, Jesus mostra a necessidade do pecador de arrepender-se. Verso 13, 14 e 15. Vamos ler lá? Ó. Olha o que a Bíblia fala. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Essa água que a mulher aqui está falando, que é a água que ela tirava do poço, irmãos, faça uma comparação com aquilo que agrada você aqui nessa terra. A gente vê pessoas aí buscando dinheiro, querendo, achando que o dinheiro é a felicidade. Ela trabalha incansavelmente em busca de dinheiro, achando que ela vai trazer felicidade. Quando chega no final que ela consegue isso, ela viu que de nada adiantou. Porque o dinheiro não traz a felicidade. O pecado não traz a felicidade, ainda que por um momento pareça ser gostoso viver no pecado. Porque o pecado é assim, irmãos. No começo ele é gostoso mesmo. Quem falar que o pecado é ruim para a carne está mentindo. O pecado agrada a carne. Mas a questão é que ele vai trazer uma destruição eterna na sua vida. Irreparável se você não se arrepender dos seus pecados. O que Jesus queria dessa mulher então? O arrependimento. Jesus, quando chega para ela, fala assim: você beber dessa água que eu tenho, você jamais tornará a ter sede. Nesse momento que ela fala: Senhor, me dá dessa água, ela tinha a consciência que ela estava se arrependendo dos seus pecados. E agora o que Jesus vai fazer com essa mulher ao decorrer desse texto é tratar da vida dela, irmãos. O primeiro passo que nós temos que fazer é se arrepender dos nossos pecados. Para que Jesus possa trabalhar na nossa vida, nós temos que ter arrependimento. Jesus começa a pregar a palavra para ela. A gente começa a ler o texto e vê que Jesus começa a pregar e falar da palavra dela. E ela tem sede da água viva, irmãos. Quando Jesus chama, quando a gente aceita o chamado de Jesus, o nosso coração chega a queimar, não é verdade? A gente não consegue viver mais sem esse fogo do Senhor na nossa vida. Essa mulher também, irmãos, ela se encontrava cansada da situação que ela vivia. Jesus começa a revelar para ela que ela já teve vários maridos, ou seja, ela vivia no pecado. Irmãos, e às vezes a gente está tão envolvido no pecado que a gente não consegue achar uma solução para sair mais. E você não vai achar uma solução a não ser Cristo para tirar você dessa situação. É só Ele que é capaz, irmãos, de transformar a nossa vida. Essa mulher samaritana, ela já estava enfadada da vida que ela levava. Mas ela não tinha mais esperança. Ela já era uma mulher sem esperança aqui, irmãos. E as pessoas sem Cristo têm vivido uma vida sem esperança. Ainda que elas se enganem, se enganem, achando que há esperança sem Jesus. Não há esperança sem Jesus. E eu não falo aqui nessa noite de algo que eu não vivo. Eu estou falando do que eu vivo todos os dias da minha vida e experimento, irmãos. Quando a gente fala de Jesus, eu não estou falando de algo que as pessoas experimentam aí e eu não sei o que é. Eu sei o que Jesus tem feito na minha vida. Eu sei o quanto Ele preenche o vazio da minha alma todos os dias. O vazio que antes era preenchido com festas, com outras coisas, hoje quem preenche esse vazio é Jesus na minha vida. E Ele quer preencher o vazio do seu coração nessa noite, amém? Amém. Amém. Basta você se arrepender dos seus pecados. A única coisa que Ele nos pede é arrependimento. Quarto passo aqui, Jesus traz luz ao pecador. Nós sabemos que uma pessoa que vive no mundo de pecado, ele vive em trevas. No verso 16 ao 19, a Bíblia fala assim: ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nesse momento, irmãos, a mulher reconhece quem era Jesus ali. Quando Jesus, irmãos, ele traz à luz a nossa vida de pecado, nós reconhecemos quem está falando conosco. Que nessa noite você possa reconhecer que é Jesus que está falando nessa noite. Ele quer transformar a sua vida, ele quer tirar você dessa vida de pecado. Mas você fala assim, mas eu não vivo pecando, irmãos. Aquele que não vive uma vida para Cristo, ele vive em pecado. A Bíblia fala que se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo de nos perdoar de todos eles, irmãos. Não há um ser humano nessa terra, aqui, que não vive em pecado, que não necessita da graça de Jesus. O único que desceu nessa terra sem pecado foi o próprio Cristo e morreu no nosso lugar. Do resto, irmãos, somos todos pecadores necessitando dia após dia da graça do Senhor. E Jesus trouxe essa graça na vida dessa mulher. Irmãos, só um encontro com Cristo pode trazer luz ao pecado. E outro passo mais importante aqui, irmãos, que é o mais importante e que eu mais acho bonito dessa história, é que quando o Evangelho entra na vida dessa mulher, quando a luz de Cristo entra na vida dessa mulher, o que acontece com ela? Ela vai anunciar o Evangelho. Porque, irmãos, a gente sabe que quando a gente recebe o Evangelho, a gente não quer guardar só pra gente. Porque nós sabemos que se Jesus transformou a nossa vida, nós queremos que Jesus transforme a vida das outras pessoas. Nós temos prazer disso. Estar nessa noite aqui não é um fardo, é um privilégio, irmãos, que nós temos de estar reunidos como igreja nessa casa. Amém. Louvando e exaltando o nome de Deus, anunciando o Evangelho, até que Ele venha. É um privilégio de nós estarmos aqui. Muitas pessoas aí fora queriam ter esse privilégio, hoje não tem mais. Ela deixou a oportunidade de passar da vida dela. Nós não podemos deixar a oportunidade da palavra do Senhor passar na nossa vida. Jesus quer transformar a sua vida, como assim transformou a minha. Irmãos, e essa mulher, ela já começa a fazer o que ali depois no verso 39 ao 42? Ela começa a cumprir o ID. É o que nós fazemos aqui, é o que está descrito lá em Marcos 16:15. O que a Bíblia fala? Ide pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Esse Evangelho transformador, esse Evangelho que traz o arrependimento ao pecador, irmãos, está aqui nessa noite, amém? Amém. Que nós possamos de verdade dar ouvidos à palavra de Jesus. A cada oportunidade que nós temos de escutar a palavra do Senhor, é uma oportunidade que talvez você está perdendo de não colocar em prática o arrependimento que Jesus trouxe à sua vida. Não perca essa oportunidade, nós não sabemos o dia de amanhã. Tem muitas pessoas que acordou hoje e já não foi dormir mais. Pelo contrário, ela foi para dormir pela eternidade. Talvez condenada, talvez salva. Mas quantas pessoas não têm morrido hoje, só nesse dia, no mundo inteiro, que morreram sem Cristo, e você está tendo a oportunidade de escutar essa palavra. Que você não perca essa oportunidade, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele seja o Senhor da sua vida, porque só Ele é capaz de nos livrar do pecado. Irmãos, não deixe essa oportunidade passar, amém? Amém. Amém. Curva essa cabeça nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai poderoso, mais uma vez nós entramos na Tua presença nesse lugar, Deus, clamando a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça nesse lugar, Senhor. Sabendo, ó Deus poderoso, que Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos conduz essa noite, ó Pai, a cada um que se dispôs a estar aqui, Senhor. Se voluntariou, Senhor, para levar o Teu Evangelho, Deus poderoso. Nós cremos, ó Deus, no Deus transformador, no Deus verdadeiro, ó Pai, que enviou o Seu Filho Jesus para que morresse em nosso lugar, ó Pai, sem que nós merecêssemos esse favor, ó Deus, essa graça, Senhor. Pai poderoso, nós clamamos aqui nesse momento, ó Pai, por essas vidas que estão aqui presentes, Senhor, que ainda, ó Pai, não tomou, ó Pai, a decisão, ó Senhor, de colocar a vida à disposição do Senhor, ó Deus poderoso. Que nessa noite, ó Deus poderoso, pela graça e misericórdia do Senhor, o Teu Espírito Santo, ó Pai, que um dia, ó Pai, que nos convenceu, ó Pai, convenceu a tantos, ó Pai, do pecado, Senhor, da justiça e do juízo do Senhor, ó Pai poderoso, possa trabalhar no coração dessa vida que não tomou a decisão ainda, ó Pai, de viver uma vida para Ti, Senhor. Que nesse momento, ó Deus poderoso, Teu Espírito Santo possa visitar essas pessoas, Senhor, nesta casa, nesse lar, ó Pai, nesse bairro, Senhor.
que por algum momento, Deus, o Teu Espírito Santo possa visitar essas pessoas, Senhor. E que elas possam reconhecer que elas necessitam da Tua graça, Senhor. Sim, Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que a hora está próxima, Senhor. Sim, Deus. E cada oportunidade que nós perdemos, ó Pai, se aproxima a volta do Senhor sobre esta terra, Senhor. Amém. Nós estamos aqui reunidos clamando a Ti, Senhor. Traz o arrependimento na vida dessas pessoas, Senhor. Arrependam-se, Pai. A tua mensagem é essa, Pai. Sim, A Jesus. mensagem que João Batista pregou ali, ó Pai, no Jordão, Senhor. Pregando o arrependimento é a mesma de hoje, Senhor. Que as pessoas possam se arrepender, ó Pai, dos seus pecados, Senhor. Para viver uma vida santa, Pai. Uma vida digna diante de Ti, Senhor. Porque nós sabemos que isso não é um fardo, Senhor, mas é um privilégio, Senhor. Deixar a nossa vida para Ti, Senhor. Viver para Ti, Senhor Jesus. Sim, Deus. Que cada dia de nossa vida nós possamos entregar, ó Pai, o nosso melhor a Ti, Senhor. Com prazer, ó Pai, com dedicação, Senhor. E que a paz, ó Deus, que excede todo entendimento, possa estar sobre esse lar, Senhor. Amém. Abençoa essa casa, Deus poderoso. Essa casa, Pai, que tem aberto as portas para o Teu Evangelho, Senhor. Nós cremos, Senhor, que essa é uma porta que se abre nesse lugar, ó Pai, para que várias pessoas desse bairro, Pai, possam conhecer a Cristo, Sim, Senhor. Jesus, é Porque nada que o verdade, Senhor Deus. faz em vão, Oh, Senhor. louvado seja o teu Nós cremos nome, nisso, ó Deus Jesus. poderoso, que o Senhor possa Glória a abençoar, ó Jesus. Pai, capacitar mais a vida da nossa Deus. irmã, ó Deus poderoso. Assim seja. Abençoa a vida dela vontade, poderosamente, Deus. Senhor. Traz graça, Glória, traz Senhor luz, ó Deus. Pai, sobre a Sim. vida dela, Senhor. Que o Senhor possa estar todos os dias com ela, Senhor, fortalecendo, capacitando, Senhor. Sim, Deus. Porque nós sabemos, Em ó Pai, nome que de tem aquele Jesus. que abre a porta para o Evangelho, abre a Em porta nome para do o teu próprio filho Deus, ó amado, Pai. Jesus. Que o Senhor possa É abençoar, ó verdade, Pai, a cada Pai. um desta casa, Senhor. Amém. Cada um de nós que estamos aqui, nós pedimos, Senhor. Sim, amém, Fica Jesus. conosco mais uma vez, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Amém. Não Amém. perca a oportunidade, irmãos. Não deixe a oportunidade passar. Uma hora Amém. pode ser tarde e nós não teremos mais essa oportunidade. Amém? Amém. Vamos colocar em pé para a gente. Bom, segunda-feira que vem, né, vai estar fazendo um culto também lá no Castellani. Depois vai passar o endereço certinho na casa da Luzia. Ela vai estar passando o endereço certinho também. Está convidado, viu, Margarete, o Douglas também, na casa do Pezão. Aqui também você não vê o Pezão, né? Depois do convite, não diz ninguém tá vendo nada. Segunda-feira vai ter um culto lá. Fechado no muro, você conversa de fora. Eu não abri o portão. já abriu a porta, então já dá pra você ver ele não. Agora tem desculpa. É isso aí, seu Leite. Vamos estar orando para lá encerrar o culto segunda-feira, agradecendo a Deus pela palavra que Deus trouxe aqui esta noite, irmão. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus traz ânimo, a palavra de Deus traz alegria. E glória a Deus por Deus permitir nós estar aqui no segunda-feira. Grande Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo, de coração. Já está aberto as portas. A gente está aqui nessa segunda-feira adorando o nome santo do Senhor. Grandioso Deus e poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por esse dia, por esse culto, Senhor Deus. Tudo que aconteceu aqui esta noite, Senhor Deus, é para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Toda a honra é dada ao Teu santo nome, Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Altíssimo. Reconhecemos, Senhor Deus, que toda adoração é feita a Ti, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a igreja do Senhor que está aqui neste lugar, Senhor Deus. Abençoe cada um dos irmãos, Senhor, sabe, Senhor Deus, o quanto, Senhor Deus, precisamos do Senhor. O Senhor sabe de todas as necessidades, Senhor Deus. E nós entregamos, Senhor Deus, esta noite nosso culto ao Senhor, Deus. Um coração grato, porque assim o Senhor permitiu estar aqui esta noite. Deus nos despede também para nossas casas, cuidando, guardando, livrando o laço do mal, Deus. E essa semana, Senhor Deus, que está também se iniciando, que o Senhor Deus nos ajude em todas as coisas, Senhor Deus. Que o Senhor Deus seja nos livrando de todos os laços do mal, Senhor Deus. E que o Senhor Deus dá uma noite de paz, Senhor Deus, e o dia da manhã cuidado pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos, Senhor Deus. E nos leve em paz para nossa casa. Em nome de Jesus que eu oro, desde já agradecido. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Está encerrado, irmãos. Amém.